Segundo a Reis, capítulo 17, versículo 7, o título diz assim: a causa do cativeiro. A causa do cativeiro. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, e os fizeram subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram os outros deuses. Olha essa palavra, temeram os outros deuses. Deus falou: olha, eu fiz subir da terra do Egito, humilhei Faraó. Faraó naquela época era um dos piores adversários que poderia se ter. Ninguém imaginava vencer Faraó, não se passava pela mente humana vencer a Faraó. Tanto é que quando Deus chamou Moisés até ele resistiu um pouco. Quando Deus falou: olha, você vai lá no Egito, porque eu ouço o clamor do meu povo e você vai libertar eles. Moisés resistiu um pouco, porque ele conhecia Faraó. Aliás, Moisés tinha fugido do Egito para não morrer. Não passava pela cabeça de Moisés vencer Faraó. Mas Deus falou: não, você vai falar e eu vou agir. Pode ter certeza que Faraó diante de mim não é nada. Você vai ver. E Moisés foi e percebeu o quanto Deus era grande, né? Faraó ficou inofensivo diante de Moisés, e o povo de Deus saiu pela porta da frente, não fugiu não. Imagine aí, todo o exército do Egito abrindo ala, e o povo de Deus passando, e eles sem poder fazer nada, tudo com arma na mão, com espada. Mas por quê? Porque Deus havia ordenado com mãos fortes. E aí o povo saiu pela porta da frente, escravo durante muitos anos, e saíram pela porta da frente. Você sabe que o escravo ele não tinha futuro. O futuro do escravo era morte, era servir a vida toda, ser machucado, não tinha sonhos. E Deus foi lá e trouxe esperança para o povo. Ali foi provado a grandeza de Deus para com o povo. Mas aí passa-se um tempo, o povo esquece, e aí os problemas se aproximam, e o povo começa a engrandecer os problemas, se esquecendo da grandeza de Deus que os libertou do império das trevas, e começam a buscar outros deuses. Um dos piores pecados é a idolatria, sabe, igreja? É a abominação diante de Deus, é a idolatria. E aí o povo deixa de buscar a Deus e começa a temer outros deuses, praticar a idolatria. No versículo 8 diz: andando nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto, edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde as atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas e postes ídolos, e todos os altos outeiros, e debaixo de todas as árvores frondosas. Queimaram ali incenso em todos os altos, como nações que o Senhor expulsara de diante deles. Cometeram ações perversas para provocarem o Senhor a sua ira, e serviram os ídolos, dos quais o Senhor lhes tinha dito: não fareis
estas coisas. Ou seja, o povo fez tudo que não era para fazer. Detalhe, havia uma instrução. Deus já havia instruído o povo, falou: olha, não faça isso, não servis a outros deuses, não crie ídolos para depois adorares. E o povo, mesmo sendo instruído, fez tudo aquilo que Deus havia instruído, mas ao contrário, né? Ao contrário, desagradaram a Deus. Aí o Senhor advertiu. O que a gente imagina como advertência, igreja? Um aviso, né? Na escola, por exemplo, quando o aluno ele é rebelde, faz algo que não agrada o estatuto da escola, aí a escola vai lá e adverte, dá uma advertência. 3 advertências, aliás, 2 advertências, a terceira é o quê? Suspensão, não é? Então a advertência é chamar para conversar, instruir novamente. Você vê que Deus, ele é tão paciente com o povo, né? Ele é paciente, generoso. Por que Deus faz isso? Porque Ele quer o nosso bem. Ele quer o nosso bem. Ele quer que nós venhamos vencer, que nós venhamos representá-lo aqui na terra. Olha o povo de Deus vindo ali, olha que testemunho, olha que força. Então Deus, ele quer ser bem representado pelo seu povo aqui na terra, e essa representação é, como se fala, é um conjunto de coisas, de bênçãos, de detalhes que Ele mesmo produz na nossa vida. Você vê que a nossa parte é o que? Reconhecer a grandeza dEle, reconhecer que somos dependentes dEle. Mas muitos não reconhecem, igreja. Muitos diminuem, muitas vezes desprezam. Muitos acabam perdendo o temor e temendo outros deuses. Imagine se fizesse isso com você, né? Você faz de tudo por uma pessoa, investe, quer ver ela feliz, dá a sua vida, sacrifica, 24 horas ali, e de repente a pessoa: não, eu decidi que eu vou servir aquela pessoa ali, eu vou fazer uma aliança com aquela pessoa ali. Não, mas aquele ali não tem nada para oferecer. Ou seja, vira as costas. Aí Deus foi lá e chamou o povo: se vocês agirem assim, a consequência vai ser dolorosa, vai ser negativo, vai ser derrota. Se vocês agirem assim, eu não posso continuar guiando vocês, porque vocês impedem que eu faça isso. Então Deus os advertiu, Israel, por intermédio dos profetas, né? No 14 diz assim: porém não deram ouvidos. No 15 diz assim: rejeitaram os estatutos. No 16, desprezaram os mandamentos. No 17, também queimaram os seus filhos. Fizeram o quê? Queimaram os próprios filhos. É isso que está falando no 17. O Senhor os advertiu, mas eles continuaram indo de mal a pior, chegando ao ponto de queimarem os próprios filhos e as filhas como sacrifício. Para quem? Para Deus? Para o Senhor? Não, para os deuses estranhos. Que coisa! Começaram a fazer sacrifícios maiores ainda para deuses estranhos, igreja, para ver o resultado, não sei o que. O que passa na cabeça de uma pessoa dessa? Você vê que deixaram de servir o verdadeiro Deus, deixaram de sacrificar para o verdadeiro Deus,
E aí começaram a temer deuses estranhos e começaram a fazer sacrifícios que nunca passaram pela mente deles, e começaram a fazer sacrifício para esses ídolos, queimando até mesmo os próprios filhos. Olha que ponto o povo de Deus chegou, igreja. A que ponto? Se você e eu víssemos uma situação dessa hoje, feita por alguém, dificilmente a gente falaria: olha, aquele ali faz parte do povo de Deus. Pelo contrário, a gente ia falar o quê? Filho do diabo, não é? Olha, o filho do diabo ali, você viu o que ele fez? Queimou o próprio filho. Mas olha como Deus é generoso. Você vê que o coração de Deus vai além da nossa compreensão. Nós, como seres humanos, naturalmente condenaríamos uma atitude como essa. Deus condenou também. Mas antes de chegar a esse ponto, olha quantas oportunidades que Deus deu para as pessoas ali voltarem os seus caminhos. E aí eles não voltaram e faziam coisas piores ainda, né? Pelo que o Senhor, no versículo 18, muito se indignou contra Israel e o afastou da sua o quê? Presença. E nada mais ficou senão a tribo de Judá. Deus, ele ficou indignado: olha, afasta essas pessoas da minha presença. Só que quando a pessoa se afasta da presença de Deus, é aí que começa os problemas de verdade. Porque muitas vezes nós que aqui estamos, pastor, missionário, olha, eu estou enfrentando muitos problemas, estou enfrentando muitas lutas, me ajuda em oração. Estamos aqui para isso, igreja, para orarmos. Inclusive temos feito isso, orarmos para que Deus venha abençoar, para que Deus venha te fortalecer, para que você venha vencer os problemas. Aliás, você está debaixo de uma cobertura de oração, não somente pela nossa vida aqui, mas uns pelos outros, inclusive pelas lideranças, né? Você vê que a todo momento o apóstolo, a bispa e os demais estão orando por aqueles que fazem parte dessa obra. Então há uma cobertura de oração muito forte nesse ministério. Mas mesmo assim enfrentamos o quê? Lutas, problemas, tempestades, dificuldades. Mas estamos na presença de quem? Do Senhor. A presença de Deus, igreja. Ou seja, a qualquer momento esses problemas serão destruídos, vencidos, porque nós acreditamos na grandeza do nosso Deus. Nós servimos um Deus grande. Nós não servimos um Deus de madeira, né? Um Deus feito por mãos humanas, que deuses não são. Nós servimos um Deus de verdade. Estamos na presença dele. Mas estes aqui, desprezaram tanto e fizeram tanta coisa errada, que o Senhor falou assim: olha, eu não posso manter eles na minha presença. E afastou da sua presença, e nada mais ficou senão a tribo de Judá. Também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos costumes que Israel introduzia, pelo que o Senhor rejeitou a toda a descendência de Israel, ou seja, todo mundo, e os afligiu e os entregou nas mãos dos despojadores, até que expulsou da sua presença. Meu Deus do céu, a paciência teve limite, né? É que Deus é paciente, mas tem coisas que não dá para manter, tem coisas que não dá para preservar.
Você vê que Deus, ele faz de tudo para preservar a vida da pessoa, mas a pessoa insiste em andar na direção do abismo. Uma hora ela vai chegar no abismo. Então, igreja, a presença de Deus nos dá um respaldo muito grande para vencer os problemas. Todos nós erramos, falhamos, nós não somos perfeitos, mas quando reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos que precisamos ser moldados, Deus, ele nos perdoa, ele nos renova, ele nos dá oportunidade, e também para vencermos os problemas. Então a importância de estarmos aqui hoje é justamente isso aí, é buscar esse renovo para a nossa vida, o renovo da aliança. Essa aliança nos dá a condição de vencer o inimigo. O que nós não podemos fazer é desprezar essa oportunidade, assim como estes desprezaram e foram entregados para os despojadores, para os maltratar. A Bíblia diz no versículo 24, que o rei da Síria trouxe a gente da Babilônia, de Cuta, de Ava e de Ramata, de Servaveim, e fez habitar na cidade de Samaria em lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. Ou seja, Samaria era uma referência, era uma bênção, mas o povo perdeu, o povo desprezou, e aí Deus abriu mão. Eles não querem me obedecer, não querem andar no caminho, então não podem viver na minha presença. A presença de Deus, igreja, é tudo que nós precisamos, sabia? Samaria estava na presença de Deus, aquela cidade estava diante de Deus. Samaria foi preparado para o povo de Deus, era bênção. As bênçãos hoje também são preparados para o povo de Deus. Mas aí, quando os inimigos, eles perceberam que não tinha nada, que o povo não estava mais ali, eles começaram a levar o povo deles para Samaria. Olha, o povo de Deus não estava lá, então a gente vai habitar, vai tomar posse de tudo que era deles. Só que Samaria era uma bênção para o povo de Deus. Tudo que o povo de Deus precisava estava ali. Tudo que nós precisamos está diante de Deus para nos entregar. E aí eles chegaram para tomar posse de Samaria. Aí a princípio, quando passaram a habitar ali, não temeram o Senhor, não temeram. Então mandou o Senhor para o meio deles leões, os quais mataram alguns do povo. Está vendo aí? O inimigo chegou e pensou que ia ser 1000 maravilhas. Não, nós vamos só se apossar, tomar posse daquilo que é do povo de Deus. Mas e o Deus deles? Não, eu não vou temer ele não. Eu não sou judeu. Eu não vou temer esse Deus deles não. Eu só quero o que é deles. Mas aí Deus mandou leões, e os mataram, alguns deles. A Bíblia diz que, pelo que se disse ao rei da Síria, a gente que transportasse e fizesse habitar na cidade de Samaria não sabe a maneira de servir o Deus da terra. Por isso enviou ele leões para o meio delas, os quais as matam, porque não sabem como servir o Deus da terra. Olha que coisa interessante, isso aqui foi uma conclusão dos inimigos, um pensamento inimigo. Olha, o que está acontecendo?
olha, veio um monte de leões, entrou na cidade e mataram as pessoas. Aí alguém chegou assim: não, mas essa cidade é uma bênção, por que aconteceu isso? Aí veio a reflexão: não, é porque essa cidade pertence ao Deus Todo-Poderoso, e nós não sabemos servir a Ele. Então, se não sabemos servir a Ele, nós não vamos tomar posse daquilo que é dele. Tudo que havia na cidade era de Deus, para o povo de Deus. E aí os inimigos queriam tomar posse, mas não serviram, não temeram a Deus. Então vieram os problemas, os leões, e os consumiram. Isso é uma reflexão de uma pessoa que não teme a Deus. Igreja, o cristão tem que ter uma reflexão dessa para lá, para cima, né? Ou seja, muito mais que isso. Nós temos que entender, e tem que estar bem firme na nossa mente, que se nós não aprendermos a servir ao Senhor, nós vamos perder para os leões, para os problemas. Os problemas, eles vão nos consumir se nós não se esforçarmos a aprender a servir a Deus. Os inimigos entenderam isso. Olha, aconteceu tudo isso, esse desastre aí, essa destruição, porque nós não sabemos servir esse Deus. Eles reclamaram com o rei: você tem que arrumar alguém aí para nos ensinar. Eles mandaram uma mensagem. Então o rei da Síria mandou dizer: leva para lá um dos sacerdotes que de lá o que? Trouxestes. Que coisa, né? Ele falou: olha, leva para lá um desses que serve a Deus, e ele vai te ensinar como você tem que servir a Deus. Em outras palavras, procura um cristão aí, um de verdade, um que realmente serve a Deus, porque ele vai nos ensinar a servir a Deus, e aí os leões vão nos deixar em paz. Nós vamos conseguir vencer os leões. E significa o quê? Essa condição de vencer os leões já está dentro de nós, igreja. Está na nossa vida. Deus entregou para quem? Para os filhos. Eu tenho falado sobre isso aqui, que a condição que você recebe é diferente da condição daquele que está lá fora. Tem pessoas que há muitos anos lá fora está tentando se libertar de um vício, né? E o vício do mundo não te aflige, não te aflige. Você não precisa disso. Ou seja, não tem poder sobre você e sobre ele, sobre aqueles que estão lá sendo humilhados pelo vício. Ele não consegue vencer. Uma decisão, poder de decisão. Você e eu temos poder de decisão. A gente toma uma decisão, sim ou não, e as coisas acontecem. Aquela pessoa, ela há muito tempo está ali lutando, mas ela não tem essa condição. Então os inimigos reconheceram que era necessário aprender a servir ao Senhor, para que eles pudessem vencer os leões e que pudessem viver, habitar, desfrutar da abundância de Deus que havia em Samaria. Deus quer entregar isso na nossa vida, abundância. Mas eu te pergunto: a abundância de Deus é para todo mundo? É para qualquer pessoa? Não. A prova está aqui. Os inimigos queriam tomar posse. Olha, vamos para Samaria, porque lá é bom, né? Vamos tomar posse de tudo que é bom que tem lá. Mas chegaram lá, foram destruídos pelos leões. Por quê? Porque não temeram a Deus e porque não aprenderam a servir a Deus. Porque nós estamos aqui para aprender a servir a Deus, para temer mais a Deus. Ou seja, é natural que
A abundância de Deus está destinado para quem? Para quem teme a Ele e para quem serve a Ele, que são aqueles que têm se esforçado. Amém, igreja? E aí diz assim, para a gente encerrar: e levai para lá um dos sacerdotes que lá trouxeste, que ele vá e lá habite, e lhe ensine a maneira de servir a Deus, o Deus da terra. Olha aí, o Deus da terra. Foi, pois, um dos sacerdotes que havia levado Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinava como devia temer ao Senhor. Está vendo? Ele foi para lá com esse propósito: ensinar a temer ao Senhor. Só é possível tomar posse da abundância de Deus se nós aprender a temer e a servir ao Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, igreja. Tudo que você for fazer, procure fazer com prioridade para Deus. Nós não devemos ter outros deuses, não devemos dividir a glória de Deus com outros deuses estranhos, que não são deuses, né? São criações humanas. Deus só existe um, e nós temos que ter essa consciência: o meu Deus é o Deus que fez os céus e a terra. Elias deixou bem claro sobre isso. Havia uma multidão em cima do muro: olha, vocês têm que decidir, ou vocês servem os deuses deles, que deuses não são, ou vocês servem o Deus criador dos céus e da terra. É o Deus que eu estou servindo, né? É o Deus grande e poderoso. Então vocês têm que tomar a decisão. Elias falou. E aí ele: vou dar uma chance, nós vamos fazer um sacrifício. Aquele que responder é o Deus verdadeiro. Quem respondeu? O Deus de Elias, ou seja, o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é o Deus verdadeiro. Então, se nós estamos servindo o Deus verdadeiro, certamente esses leões que estão rondando a cidade ou a sua vida, eles não podem te prejudicar, eles não podem te fazer mal, porque Deus tem controle sobre eles. Daniel foi lançado na cova, não foi dentro de uma cidade, foi na cova, no ninho deles, e Deus mostrou que tem controle sobre eles, enquanto outros depois foram lançados, e antes que chegassem no chão, já tinham se esmigalhados, né? Para você ver. Então o segredo é o que? Temor. Temer. O temor é mais do que respeito, igreja. O temer é fazer o que é certo, na presença, na ausência. Porque às vezes a gente pensa que lá fora a gente está na ausência, né? Deus está somente aqui, mas os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, para dar a cada um segundo aquilo que, tem plantado. Então, temor a Deus é o princípio da sabedoria, e se você quer colher abundância na sua vida, esse é o caminho. Procurar fazer o que é certo, independentemente da situação. Eu vou fazer o que é certo. Mas olha, não vão gostar, não, mas eu vou agradar a Deus. Eu vou agradar a Deus porque é Ele que me testifica em todos os momentos. Amém, igreja? Quem entendeu a palavra de Deus, certamente a abundância de Deus vai estar sobre a sua vida. Diga: eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus. Glorifica bem forte em nome de Jesus. Graças a Deus. Você entendeu?